sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Grafocons, um programa que tem o objetivo de valorizar a literatura conscienciológica e também os seus respectivos autores. E a valorização, ela também permeia, obviamente, o universo infantil. Nessa fase de isolamento social, muitos pais têm se debruçado no desafio de entreter os filhos da melhor forma possível. E fica a pergunta, por que não inserir uma alternativa, uma literatura conscienciológica? Para recuperar a unidade de lucidez, para instigar debate de ponta. E é sobre isso que a gente vai falar nesse Grafocons. A indicação, a sugestão literária para hoje é o livro Boa Noite, Universo, de autoria da pesquisadora Luciana Ribeiro, e é uma autoria compartilhada também com a Irone Basílio e a Nívia Mello. É isso? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Isabela? É isso mesmo. Somos 3 autoras. Muito bom. Seja muito bem-vinda, você é muito bem-vinda, mas destaque aí também o nosso abraço aí acolhedor, afetuoso às demais autoras. Luciana, escrever um livro ali, um solo, já é bastante desafiador. Agora, a autoria em 3 também foi desafiador? Como foi aí? Como compartilhar aí de curiosidades a respeito dos bastidores dessa literatura? Então, Isabela, isso é bem interessante você perguntar isso, porque realmente, quando alguma coisa depende somente de nós, você tem uma forma de fazer, né? Quando é um trabalho em equipe, compartilhado, você precisa construir uma forma que funcione para as outras pessoas também, né? Que funcione compartilhadamente. Vamos dizer assim, tudo tem vantagens e desvantagens. Então, uma coisa muito boa do trabalho compartilhado é que ele é mais rico, ele é mais criativo, você tem mais energia, né? São 3 chakras, o amparo de função também reforçado ali, porque são várias pessoas, né? Então, esse é o bônus do trabalho compartilhado. O ônus é que você tem tempos diferentes, tem 3 desassédios para fazer, né? Tudo multiplica por 3. Mas, sim, você fazendo um saldo geral, eu diria que a experiência é muito, muito interessante, né? A gente começou a escrever esse livro, já tem 20 anos, né? Ele está publicado. A gente começou a escrever esse livro numa discussão do Greenvex, no Rio de Janeiro, naquela época. E coincidiu que, quando a gente estava conversando na reunião, nós descobrimos essa intenção em comum, eu, a Nívia e a Ione. Então, a gente estava falando de recuperação de cons, e cada uma dizendo o que pretendia fazer aquele ano, né? E o que gostaria de ajudar para que outras pessoas também recuperassem cons, e a gente descobriu que as 3 queríamos escrever um livro para crianças e jovens para ter acesso a informações que nós gostaríamos de ter tido na época em que éramos crianças. Então, foi assim que começou a história. E aí, quando a gente percebeu que queríamos as 3 fazer a mesma coisa, a gente olhou uma para a cara da outra assim, oi, por que não juntas, então? E aí, começou o trabalho. A gente resolveu bem rapidinho. Naquela reunião decidiu, na próxima a gente já estava trabalhando. E aí é bem bacana. É diferente de uma antologia, né? Numa antologia, cada pessoa escreve o seu e o organizador tem o trabalho de juntar. Mas isso aqui é uma outra forma, né? Porque como é uma narrativa, é uma história, não tem como cada um fazer um pedaço. Então, cada palavra que está ali, cada ideia, cada imagem, cada cor, cada frase, cada situação foi decidida em conjunto por nós 3. A gente escreveu literalmente a 3 mãos. Muito bom. E quais as necessidades da Luciana quando criança, que hoje você consegue identificar facilmente ali no livro, que essa necessidade tenha sido suprida, em termos de informação? Quando eu era criança, as meninas também, mas eu, quando era criança, eu tinha muitas projeções conscientes e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu entendia
que eu estava fora do corpo e que em algum momento eu voltava. E algumas vezes essa experiência era muito agradável, outras vezes ela era assustadora, tanto no seu enredo como na forma do retorno para o corpo, né? Também tinha clarividência, clareaudiência com frequência. E assim, como é que a gente explica essa vivência, né, para uma criança? É natural, as crianças são mais desconhecidas do que os adultos, né? Os veículos ainda não estão completamente amarradinhos ali fisiologicamente, isso é um processo que vai até aos 30 anos, se vai estreitando os laços bioenergéticos, né? E então é muito mais fácil você ter para-percepções. Agora, entender o que elas significam e como você pode aproveitar aquilo para aprender com a experiência, né? Aproveitar para se tornar mais maduro, para, enfim, né? Para se desenvolver como ser humano e encontrar também mais cedo os eixos da sua proexis, aí precisa de informação para conseguir fazer isso, né? Então, as necessidades de nós três eram semelhantes nesse sentido. E aí foi esse o critério que a gente usou para escolher as informações que estariam ali. A gente imaginou intermissivistas que estariam tendo experiências parapsíquicas, que estariam buscando entender a sua proexis, que estariam provavelmente tendo encontros de destino, talvez alguma conversa com amparadores, talvez percepção de assediadores e guias cegos da família ou deles mesmos. E a gente quis trazer a possibilidade das pessoas entenderem o que estava se passando com elas. Então foi assim. A gente pensou primeiro nos conceitos e depois na história. Não foi uma história onde a gente inseriu os conceitos. Dos conceitos foram brotando as situações. E aí tem situações que são inspiradas nas nossas próprias vivências de criança, né? Tem coisas que fui eu que experimentei, tem coisas que foi a Nívia, tem coisas que foi a Ione. E tem outras situações que a gente imaginou como plausíveis, né? Como que a gente pode dizer? Relativamente comuns entre outras crianças. E como a trama ela acontece? Vocês colocaram ali personagens para representar cada uma das autoras, abordando aí as suas diferentes necessidades, nesse anseio aí por informações de ponta? Como que vocês organizaram? Não exatamente assim. A ideia dos personagens ela foi mais inspiração assim da Equipex, né? A gente imaginou primos, né? Duas crianças que fossem primos, que convivessem proximamente e que tivessem uma relação boa com os avós, né? E que tivessem pais que não entendiam a situação que essas crianças estavam vivendo. Então, eles conversavam, era com o avô, né? E, então, nenhum desses personagens éramos nós, mas as situações, sim. Por exemplo, eu me dava muito bem com meu avô, tanto eu como as meninas, a gente tinha uma certa convivência com primos. Então, são elementos, assim, não é a nossa história, mas algumas coisas inspiradas em situações assim. E a gente imaginou, assim, uma amparadora que tivesse próxima das crianças e que ajudasse a ir esclarecendo o que eram aquelas vivências, como se fossem projeções orientadas, né? Projeções guiadas. Ou quando não, pelo menos projeções explicativas, né? Que depois tivesse oportunidade de conversar sobre aquilo e de entender. E no meio, assim, da construção do processo, a gente chegou a perceber a amparadora que estava trabalhando com a gente no livro, e a gente percebeu que a amparadora da história era inspirada na nossa amparadora da Equipex. Isso foi muito interessante, assim, né? A gente já estava mais da metade do livro andado quando a gente teve essa compreensão, assim. E a ideia que surgiu foi de pensar numa amparadora das crianças que também fosse ressomar em breve. Então, que teria condições de estar explicando para elas também o que acontece quando você está próximo da ressoma, né? Quais as preocupações que a consciência tem. Então, daria ao mesmo tempo para falar da situação
da Consim ressomada, recuperando cons, e da Consciex prestes a ressomar. Luciana, e algumas... Oi? Pode falar. Que isso deixa também explícita a capacidade, a ferramenta da escrita com essa interlocução entre os amparadores, a Equipex e a Equipim, para chegar ao debate aí de ideias de ponta. Eu fico imaginando o desafio dos amparadores, no caso, no núcleo familiar, em que a criança intermissivista já tem esse anseio por ideias de ponta, ela já está vivenciando alguns fenômenos, mas os pais têm, e por sua vez, têm algum receio quanto àquelas ideias e àquelas vivências. Então, a parte da literatura sendo ali um porta-voz da própria equipe extrafísica de começar a trabalhar com a criança e com o seu núcleo familiar. Então, quer dizer, a responsabilidade ali do autor e da escrita conscienciológica é muito sério, né? O papel da escrita nesse contexto infantil também é muito sério. E sem dúvida. E a gente pensou assim, é bem comum ter pais que ou se assustam quando as crianças estão vivenciando alguma coisa e contam, ou não sabem o que fazer com aquela informação, ou consideram que tem algum problema psicológico ou psiquiátrico, ou vão em busca de tentar entender mais sobre a multidimensionalidade, sobre a própria vida, a partir do estímulo das crianças. Isso também é uma situação que acontece e que deve ser, provavelmente, a mais comum com os intermissivistas, né? Eu suponho. Eles devem estar em situações em que existe algum nível de receptividade, mesmo quando não tem informação, né? Então, a gente foi procurando trazer as situações nesse sentido. Por isso que os pais das crianças aqui são hesitantes, né, a princípio. Mas depois são pessoas que vão buscar informação e aí a gente faz eles se encontrando a possibilidade de realizar cursos. A gente não quis, na época, né, denominar o IPC, que era a única instituição conscienciocêntrica que existia, porque a ideia não era fazer propaganda explicitamente, era mais garantir que as pessoas entendessem que há informações disponíveis em livros, em cursos, e que elas podem buscar por isso. Então, no livro, isso acaba acontecendo depois que os pais entram em crise, né, existencial, tentando entender o que está acontecendo ali com o filho, com a prima, né? Aí eles vão em busca de informação e encontram. O final do livro é quando eles começam a fazer os cursos e a entender e a praticar a projeção como meio de recuperação de pontos. Agora, você falou um pouquinho atrás sobre a questão da interação com a Equipex. Isso foi uma coisa muito interessante também de perceber. A gente sabia quando algum trecho do livro não estava pronto pelo impacto, pela reverberação no campo. Que às vezes a gente insistia em alguma ideia, ia trabalhando naquilo, mas sabe quando fica enroscado, assim, e o negócio não vai, e fica aquela sensação, um gostou, outro não gostou, e o texto está esquisito, aí falta uma palavra, e a ideia não desenrola. Aí a gente aprendeu que quando isso acontecia, estava faltando alguma coisa, ou a gente estava indo numa direção que não era suficientemente clara ou assistencial. E aí nós passamos a usar isso como indicador de necessidade de parar, trabalhar a energia e prestar mais atenção ao campo ou o que a equipe queria trazer, né, a equipe extrafísica. E aí quando a gente fazia isso, vinha sempre alguma inspiração, ou para as três, ou para uma de nós, e aí o negócio desenrolava e fluía a história, né? Bem interessante. Muito bom. E o título do livro também é muito convidativo. Me faz refletir sobre a seguinte questão. Há pouco tempo a gente passou pela Páscoa, né? Uma data aí de comoção, pelo menos aqui no Ocidente, e muito relacionada aí à questão dos ovinhos, do mito, da fábula, da fantasia. E quando a gente tem acesso a uma leitura que o título é Boa Noite, Universo, faz a gente refletir que a realidade em si ela pode ser
tão ou mais fantástica que a própria fantasia no universo infantil. Então, não seria um desafio a nós, enquanto intermissivistas, também produzirmos mais conteúdo para as crianças, instigando essa parte do real, mas pela realidade multidimensional, fazendo valer o nosso paradigma, o paradigma consciencial que nós temos nas costas? O que você acha? Eu acho que sim, a gente tem carência de material ainda, né, para crianças e jovens. Agora, nos últimos 2 anos, é que o pessoal começou a se animar, né? Teve a Aline, que escreveu, seu Jaime já tinha escrito muito tempo atrás, na mesma época que nós, o relato das experiências projetivas dele com a neta, né, com a Bárbara. Mas aí é outro tipo de estilo. Ele fez um diário projetivo, né? E tem também, mais recentemente, o trabalho da Débora também, sobre o pequeno pesquisador, né? Convidando as crianças a se tornarem pesquisadoras de si mesmas. Mas pense, a conscienciologia é um universo gigantesco, tem muita coisa para ser explorada, para ser trazida para o universo das crianças, e a gente já tem uma geração de intermissivistas que chegou à conscienciologia na infância. Então, hoje a gente tem parâmetros muito melhores para entender quais as necessidades desses intermissivistas, né? Até porque os cursos intermissivos continuam, e 20 anos depois, né, desse livro escrito, atualizações com certeza aconteceram nos cursos intermissivos, e as crianças que estão chegando hoje provavelmente têm mais necessidades de esclarecimento em termos de aprofundamento do que as que chegaram um tempo atrás, né? Os cursos intermissivos vão avançando, os intermissivistas também vão chegando com mais ideias inatas e com mais coisas para aprofundar. Então, acho que vale a pena, sim, e especialmente quem convive com criança, quem é pai, mãe, ou tem sobrinhos, cuida ou trabalha com crianças, que tem a oportunidade de observar de perto, assim, esse universo e essas necessidades, aí tem mais oportunidade moral ainda para escrever para esse público, né? Não é talvez mais responsabilidade também, né, Luciana? Mais responsabilidade. Eu acho que é uma necessidade começar esse esclarecimento desde criança. Tem muita gente que prefere esperar as crianças crescerem e falar, depois ele decide o que ele quer. Não, sempre a pessoa pode decidir o que ela quer, mas a gente tem pelo menos a possibilidade de oferecer a informação. Se a criança não quiser, não quis, leva na conta de uma história, de mais uma informação como outra qualquer. Elas estão expostas a muita informação hoje, né? Mas por que evitar ou poupar a pessoa de ter acesso a uma realidade que pode ser justamente o que ela quer saber? Então, eu concordo com você. Acho que hoje a gente tem mais responsabilidade ainda de escrever para esse público. Como foi o retorno por parte do público de vocês? Teve algo que tenha chamado mais atenção, que vale a pena você compartilhar? Seja por parte dos pais ou das crianças que leram, nos diálogos, nas interações, e que sirva aí de um chamariz dos projetos para projetos futuros, em relação a informações que não possam faltar nesse diálogo com as crianças? Sabe que a nossa maior surpresa, na verdade, foi os jovens e adultos lerem e gostarem do livro, porque a gente fez pensando em crianças. Mas muitos jovens e adultos na época nos procuraram dizendo que finalmente eles tinham entendido o paradigma consciencial, ou que as informações ali estavam acessíveis e compreensíveis o suficiente para eles de uma forma, uma organização que eles ainda não tinham acessado. Então, talvez por não ter essa pretensão, né, de ser um livro técnico, e a pessoa não está lá assustada com isso, porque tem gente que às vezes tem receio, né, de fazer uma leitura mais técnica. Talvez por isso as pessoas ficaram mais abertas e aí elas compreenderam mais, eu não sei. Mas realmente foi surpreendente a quantidade de pessoas com uma idade maior do que a gente pensava
que gostaram do livro e entenderam os conceitos conscienciológicos a partir desse livro, né? A gente procurou trazer todos os pilares do paradigma consciencial nele, né? Ele não fala só da projeção, mas de tudo que se relaciona com a projeção, né? Para a gente falar de outros veículos, tem que falar de outras dimensões, precisa falar de pensenidade, de multiexistencialidade, de por que a gente ressoma e dessoma, né? Das companhias que a gente encontra no intra e no extrafísico, os tipos de relações que se constrói, como é que a gente se reconcilia. Ixi, a gente teve que falar de tudo isso, de um monte de coisa, né? E uma outra coisa também, antes da gente publicar o livro, nós convidamos crianças a lerem e nos darem o seu feedback, para a gente saber se a mensagem estava sendo clara, né? Se ela estava chegando como a gente imaginava que ela chegaria. E esses feedbacks foram muito importantes. A gente fez vários ajustes no livro de vocabulário ou de imagem por conta desses feedbacks que a gente recebeu. É até interessante que duas pessoas que na época tinham 9 e 10 anos que leram, hoje tem 20 e poucos anos, né? Tem quase 30 já. E foram as filhas da Fabiana Cerato, e inclusive a Bianca, uma delas, né? Ela foi minha aluna na universidade agora, há pouco tempo atrás, 2 anos atrás. Então foi muito interessante encontrá-la numa idade, né, pequena, assim, de recuperação de consciência, e depois adulta, estudando, praticamente se formando, né? Não sei se outras pessoas têm esse tipo de oportunidade de reencontros no antes e depois. E ela falava que ela leu muitas vezes o livro, ela com a irmã, naquela época, e que ajudou ela depois, mais para frente, quando ela já era adolescente. Então, esse tipo de coisa também é interessante. A gente não pode ver que vai acontecer, né? Muito bom. Também teve pessoas que disseram que deram os nomes dos filhos por conta do livro, dos personagens do livro. Isso também não era uma coisa que a gente estava imaginando que pudesse acontecer. Muito bom, né? Excelente. E outra situação também que foi bem interessante foi um caso de uma pessoa que se surpreendeu com o nome do pai aqui, o Amâncio, né? Ele falou: de onde você tirou esse nome? Vocês tiraram esse nome? Esse nome não é um nome comum. Eu falei: foi uma ideia, surgiu assim espontaneamente. Ele: pois é, o nome do meu pai é esse. Esse não é um nome comum. E o nome da minha sobrinha é Alice, que é o nome da amparadora, né, da criança aqui. E aí, outros tipos de sincronicidade, assim, né, das pessoas terem na família pessoas com aqueles nomes, também foi curioso. Muito bom. Luciana, quais os cuidados que você colocaria para aquela pessoa que pretende escrever ou investir nessa literatura voltada para a criança, dentro da Conscienciologia, da ciência Conscienciologia, do paradigma consciencial? E que nós devemos aí nos atentar antes de escrever um livro? Não baratear as ideias, não achar que as crianças não têm capacidade de compreensão ou que a gente precisa tornar a narrativa boboca ou com os conceitos não explicados claramente, imaginando que elas não vão entender. Elas vão entender, sim. É uma questão de a gente procurar construir com clareza as ideias. Mas as crianças, elas só estão pequenas, só estão restringidas. Elas não são burras, elas não são ingênuas, elas não são pessoas que não vão entender. Ao contrário, as pessoas geralmente se surpreendem. Quem convive com criança percebe isso, né? Elas são muito curiosas, são inquietas, elas querem saber. E quando intermissivistas, muito mais ainda. Então, essa atenção, assim, de tratar o seu leitor, mesmo que ele seja mirim, com respeito, um respeito interconsciencial. Quem está ali é uma outra consciência. Não é um bichinho, não é bobinho, não é
é uma outra consciência, que tem direito de saber e que tem possibilidade de acessar por meio de você, por meio da sua narrativa ou da proposta que seja literária, que não precisa ser uma narrativa também, né? Para trazer, para apresentar as ideias. Outra coisa, acho que vale a pena fazer essa experiência que a gente fez de testar, de ouvir o que as crianças têm a dizer, porque por vezes a gente pode ter a impressão de que aquela necessidade está sendo satisfeita e aí elas trazem uma outra coisa que te ajuda a deixar, né, o trabalho melhor, a entender mais profundamente a necessidade delas. Que é mais? Outra coisa é com relação aos cuidados da escrita, que são os mesmos que com qualquer outro livro, né? Então, de criar um ambiente propício para escrever, com horário, mesmo que não seja todos os dias, né? A pessoa se organiza e programa na forma que ela funciona, mas ela precisa ter um campo preparado para aquilo, precisa estar sintonizada com a Equipex, né? Não é mais fácil escrever para criança por ser para criança. O desafio de um livro é igual a qualquer outro. É o seu público, que é um público infantil, mas a escrita em si, ela tem os mesmos desafios. Você precisa ter um objetivo claro, um público definido, uma boa conexão com a Equipex, ter um ambiente blindado energeticamente, estar disponível para aquilo, vai ter desassédio para fazer também, atendimento na TENEPS também, reconciliações também, recuperação de cons também, tudo que tem em qualquer trabalho escrito. E especialmente se ele tem uma intenção assistencial, né? Então, os cuidados que eu diria, assim, básicos são esses, iguais os de qualquer outro trabalho escrito na conscienciologia, seja um verbete, um artigo ou um livro, né? A escrita é sempre multidimensional. Você não está escrevendo sozinho, e o livro não está pronto só quando você termina e coloca no papel, né? Ele já, desde que você começa a escrever, ele já está fazendo assistência pelos campos que se formam, as consciências que chegam, os atendimentos que vão aparecendo em projeção, em TENEPS, no dia a dia mesmo. É bem interessante prestar atenção nas atividades, redobrar, assim. A gente recebeu, aumentou muito a sectoplasmia e as demandas. Então, a gente passou a ter mais cuidado na rua também, até porque, né, eu era recém-chegada da conscienciologia, então não tinha ainda muita experiência nessa questão de autodefesa energética. Então, aí, quanto menos experiente a pessoa, mais atenção ela precisa ter, né? E uma outra questão é no pós-publicação. Um livro pronto na prateleira não vai chegar em ninguém. Então, que outro cuidado a pessoa teria que ter? O de se organizar para itinerar com o livro, para apresentar o livro, para aparecer com ele. Porque se ele não aparecer, ele não vai fazer o serviço dele, ele não vai fazer assistência. Então, está disponível para viajar, para fazer entrevista, para conversar, para fazer sessões com o livro com as crianças, criar atividades em que elas possam mexer com o livro. Nós, na época, pensamos em algumas coisas, a gente queria fazer um vídeo, a gente queria fazer uma versão em quadrinhos da história, a gente queria fazer um jogo eletrônico, a gente quis fazer um monte de coisa. Mas, né, o fôlego não foi suficiente para tudo isso. Depois, quem conseguiu, né, fazer a história e a versão em vídeo foi a Aline, que fez com o Jardim de Alice, ela fez, né? Foi muito legal. E aí, hoje, eu acho que isso também é uma coisa que pode ser pensada nos projetos de livro infanto-juvenil. A pessoa, a equipe já se organizar pensando num kit assistencial. Então, tem o livro tem mais o que junto com ele? Tem um joguinho, tem uma atividade para a criança fazer, vai ter uma contraparte digital. O nosso tinha um roteiro de leitura, de estudos, né, no final, com perguntas, com coisas para a pessoa pensar sobre o livro. Mas hoje em dia dá para fazer coisas mais interativas, né?
Então, acho que vale a pena reservar um dinheiro para fazer um projeto mais completo, assim, que tenha várias interfaces, né, e que possibilite a interação do leitor com os adultos e com outras crianças, porque aí o trabalho vai se diversificando, se multiplicando, vai dando filhote, né, vai crescendo. Não, sem dúvida. E a gente tem repetido com muita frequência, infelizmente, o argumento raso e superficial de que as crianças ou os adolescentes não gostam de ler. Quando, na verdade, também fica o nosso desafio de propiciar algumas questões que sejam adaptadas ao contexto atual, né? Porque a maneira como nós retemos o conhecimento, ou retínhamos na época em que éramos mais jovens, é diferente da turma que está ressomando agora. Então, é o caminho do meio, né? De ter uma literatura também mais densa, não só que tem apelo visual, respeitando o intermissivista, mas em contrapartida trazendo outros meios tão atraentes quanto para que o público se sinta acolhido também, né, Luciana? E essa questão da linguagem, ela é muito importante, sabe? Encontrar, assim, o tom que não seja nem infantilizando a criança e nem uma coisa chata, assim, que tem uma cara muito de lição de casa, sabe? Muito formal. Sim. Não, ela tem que ser uma coisa provocativa, que dê vontade de saber mais, que não tenha todas as respostas prontas, mas que tenha situações para a criança experimentar, para ela pensar sobre aquilo, para ela pensar sobre a vida dela mesma. Então, eu acho que o jovem, ele gosta muito disso, e a criança também, né? De ser desafiado, de ser provocado a pensar sobre as coisas e pensar grande, né? Então, a linguagem pode ser acessível sem ser chata. Então, vale a pena observar como as crianças se comunicam e fazendo a atualização, né, do texto a partir disso. Muito bom. Luciana, onde que a gente consegue encontrar o Boa Noite Universo? Para adquiri-lo já. Nessa fase de isolamento social, a gente já trazer para nossa casa. Tem como? Sabe que hoje em dia é só no sebo, que a edição dele já está esgotada, né? Então, as últimas vezes que eu observei é somente em livraria virtual e sebo mesmo. Então, ele tem alguma indicação de livraria virtual para a gente passar? Eu sempre procuro na estante virtual. Sempre procuro na estante virtual, porque a estante virtual indica várias livrarias em vários lugares do país ao mesmo tempo. Felizmente o livro se espalhou, né? Ele foi para vários lugares, não ficou restrito ali ao Rio de Janeiro na época. Então, acaba que ele está disponível em sebos de vários lugares. E como é virtual, você consegue acessar, fazer a compra e ser entregue pelo correio. Então, mesmo que não tenha na cidade onde a pessoa está, ela consegue receber o livro em casa. Excelente. Luciana, a gente pode aguardar novos livros, novas obras destinadas ao público infantil, de sua autoria? Olha, sabe que de vez em quando eu penso nisso. Especialmente quando eu encontro crianças. Mas eu tô com algumas outras coisas na fila primeiro aqui, que elas precisam sair para depois eu poder voltar aqui para o público infanto-juvenil de novo. Mas tá aí, vamos ver. Mais algum tempinho, né? Mas seja para o público infantil ou adulto, a gente aguarda você aqui de novo no Grafocons para bater mais um papo aí com a gente. Tá joia, obrigada. E ó, as crianças que leram, só uma dica a mais, as crianças que leram e que já cresceram também estão convidadas aí a se tornarem autores, por que não? Né? Muito bom, muito bom. Luciana Ribeiro, muito obrigada aí pela tua participação, parabéns por essa GESCOM. E tudo de bom. Obrigada. Seguimos juntas aí. Seguimos. E você aí de casa, obrigada também pela sua participação, por compartilhar ideias de ponta conosco. Boas leituras e boas reflexões.